Lucas 14, do verso 1 ao 14. Como é de costume, meus irmãos, vamos ler o texto. Depois eu digo como é que eu divido o texto, daí nós vamos seguindo, expondo o texto aqui do Evangelho de Lucas. Que seja bênção para nós nessa noite, sermos confrontados com as verdades aqui. Todos têm, meus irmãos? Amém? Então vamos ler o texto. No sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estava ali, diante dele, certo homem hidrópico. Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito curar no sábado? Eles, porém, se calaram. E tomando-o, curou e o despediu. Então perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço em dia de sábado, não o tire logo? Nada lhe podiam replicar sobre isso. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhes esta parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então, o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a este. Assim, com vergonha terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém. Vamos orar. Deus, somos carentes de entender a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na dependência de entender e de ouvir a Tua palavra. Que o nosso pensamento seja alcançado, para que assim nós possamos, Senhor, assim como aprendemos na EBD, ter os nossos pensamentos, os princípios reais e verdadeiros da palavra, da Tua palavra, e assim, Senhor, desejá-los e assim colocá-los em prática. Não deixe, Senhor, que a nossa mente saia vazia, improdutiva nessa noite. Que os nossos corações sejam, de fato, confrontados com a palavra dita nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de produzir, reproduzir a Tua palavra e de absorver a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que seja prazeroso para nós estarmos aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os sábados, em busca de sermos confrontados com a Tua palavra, para que venhamos viver conforme a Tua vontade, Senhor. Que os nossos corações possam anelar e desejar a comunhão junto com os irmãos, e assim admoestarmos uns aos outros, como diz a Tua palavra em Hebreus, já que a Tua volta se aproxima mais do que nunca, Senhor. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas. Faz em nós o Teu querer, Senhor, eu te peço e te rogo. Que a nossa mente não venha vagar por outro local, a não ser ao que precisamos entender hoje, é ouvir a Tua voz, no poder do Teu Espírito Santo, nas palavras que vão ser faladas aqui nessa noite. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra, cantar a Tua palavra, Senhor, e ter acesso a Ti, ter a Ti como Pai, da qual nós podemos nos direcionar como oração: Pai nosso que estás nos céus. E o nosso coração sempre esteja, Senhor, aberto para entender e compreender o quanto precisamos ser gratos a Ti, e o quanto, Senhor, somos responsáveis para estar aqui, para aprender, para praticar, para viver para a honra e glória do Teu nome. E assim como a oração que Tu deixaste para nós, desejando que o Teu reino se complete, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como no céu, e sempre dependendo de Ti para comer e para viver, clamando a Ti proteção e livramento,
do mal e das tentações. E assim, Senhor, entendendo a necessidade, que através da Tua palavra, que nós reconhecemos que Tu nos sustenta, que Tu nos protege, que Tu nos guarda. Em nome de Jesus, ser com a exposição dessa noite, Pai, é que eu te peço e te rogo hoje e sempre. Amém. Aqui apresenta para nós uma rotina de Jesus. Vez por outra, Jesus vai lá no centro, não é, daqueles que o Senhor sabe e tem consciência, que querem o ouvir, querem o ver fazendo prodígios e maravilhas, não para crer que Jesus é o Salvador, mas simplesmente para encontrar algo que o possa levá-lo a ser condenado à morte. Isso é impressionante. Mas Jesus, como sempre, como Deus, sendo onisciente, sabendo tudo o que acontece, Ele não se negou a estar no meio daqueles, muitos daqueles que queriam matá-lo, que tinham ódio no seu coração. Aqui nós vamos ver a reprodução, mais uma vez, desse pessoal conhecido como os doutores da lei, como os fariseus. E o Senhor, mais uma vez, mostra a sua coragem, a sua ousadia, a sua determinação. E eu não podia dar outro título para esse episódio aqui que nós vamos narrar, como o Evangelho confrontador. O Evangelho é confronto, sempre foi e sempre será, meus irmãos. Então, se você olhar para o seu texto aí, do verso 1 até o 6, nós vamos ver o Senhor Jesus confrontando os legalistas, em dizer que o legalismo é cruel, no verso de 1 ao 6, o legalista é cruel, é Jesus combatendo o legalista, e nós vamos ver 3 tipos de pessoas que o Evangelho combate, ou posso dizer 3 tipos de conduta de pessoas que o Senhor rechaça, que Ele confronta. A primeira, eu já disse aqui, o legalismo, o legalista. O segundo está no verso 7 ao 11, o arrogante, o soberbo. O Senhor combate a arrogância, e colocando como uma pessoa arrogante. O Senhor vai combater o legalista, o Senhor vai combater os arrogantes, os soberbos. E a terceira pessoa que o Senhor vai combater está do verso 12 ao 14, que é o interesseiro, aquele que faz as coisas pensando em um retorno. E Jesus vai observar essas 3 pessoas simplesmente em comer na casa desse fariseu. 2 palavras importantíssimas aqui. Uma tem relação com os fariseus, outra com o Senhor Jesus. A primeira palavra, que ela é muito forte aqui, está no final do verso 14, observando. Jesus está indo para a casa de um fariseu, mais uma vez para a casa de um fariseu, ele vai ser observado. Nós vamos entender como posso dizer, que ideia esse observar traz. E quando você olha para o verso 7, agora o que está escrito aí faz relação com Jesus, que parece serem sinônimas. A primeira, observando. 7, na minha versão, diz reparando, que também é observar, certo? Mas nós vamos entender que as duas têm perspectivas diferentes. Uma coisa é observar como os fariseus estavam observando. Outra coisa é reparar como Jesus estava reparando. Então, Jesus está aqui mais uma vez fazendo aquilo que ele veio fazer, o seu ministério. Ele está evangelizando. Ele está indo, na perspectiva de João 3,16, ele está indo demonstrar amor, misericórdia a esses homens. Mas para esses homens, nós sabemos que esse amor não foi um amor salvífico para salvá-los. Foi um amor de paciência, de misericórdia, esperando esse arrependimento. Essa é a grande diferença. Se as pessoas colocassem, quando vão evangelizar, Jesus te ama, mas identificasse que esse amor não é um amor que salva, mas um amor que está demonstrando que Deus tem paciência com você, Deus tem misericórdia, mas pode acabar essa misericórdia, pode acabar essa paciência, certamente vai acabar, ou pela morte do indivíduo, ou na volta de Jesus. Então veja, como é que o texto se divide aqui?
Muito simples, meus irmãos, muito didático. Verso 1 ao 6, Jesus confrontando o legalismo. Do verso 7 ao 11, Jesus confrontando a arrogância e a soberba. No verso 12 ao 14, Jesus confrontando o interesseiro, aquele que faz as coisas pensando em si. Por mais que aquilo que ele faça esteja abençoando uma pessoa, mas a perspectiva aqui do Senhor não é a pessoa que está sendo abençoada, né, pela ação dessa pessoa, mas sim como eu posso dizer, o que essa pessoa tem por trás dessa ação, daquilo que a gente não consegue perceber. É o Senhor que prescruta, né, qual a motivação dessa pessoa. E quando a palavra fala, é para nos confrontar. Se na nossa caminhada cristã, né, nós estamos nos comportando como interesseiros, como arrogantes ou como legalistas. E assim, né, se assim estivermos vivendo, nos arrepender. Então vamos aqui para o texto. Esse episódio de Jesus entrar e estar sempre envolvido com os fariseus, aqui em Lucas, ele já relatou isso, no capítulo 4, verso 38, Jesus curando, no capítulo 6, verso 6, e no capítulo 13, nós vimos daquela mulher encurvada, né? Está sempre nesse ambiente, ou na casa de um fariseu, ou na sinagoga. Está sempre nesse ambiente. João vai acrescentar outros episódios, como João 5 e 9, que fala da cura de um paralítico, que ali estavam envolvidos também os fariseus e os escribas, e Marcos vai falar de um demônio possuído na sinagoga, no capítulo 1, verso 21. Essas foram os registros, né, tanto de Marcos, de Lucas, como de João, né, desses atos miraculosos de Jesus, né, em meio aos fariseus, sempre no sábado, e esses atos miraculosos de Jesus, registrados, que eu citei aqui alguns, né, ou se não todos, que estão registrados nos evangelhos, não causaram arrependimento nos fariseus e nos escribas. E quando você olha para mais um texto aqui, a gente vê claramente a misericórdia e a paciência do Senhor adentrando a casa de um fariseu. Então presta atenção aí, ó. Vamos aqui. No sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus, a ideia de principais dos fariseus, que era um cara importantíssimo, era como fosse o líder, né, o comandante daquela sinagoga ali que existia. Mas aqui não está na sinagoga, está na casa desse indivíduo. Mas a ideia aqui, para os irmãos perceberem, é que esse indivíduo, quando se coloca assim, principal, né, é a ideia de que era um cara de influência, um cara que para a maioria das pessoas era temido, era um erudito, era um cara que tinha a pecha de saber interpretar, né, as escrituras, que na época as escrituras eram o Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros poéticos e os proféticos, não é? E a oralidade da tradição, que eles se agarravam, esqueceram, né, daquilo que eles deveriam se abraçarem e ficaram nas suas interpretações, que virou tradição, certo? Então esses homens, de certa maneira, eram muito respeitados, e Jesus não teve medo. Mais uma vez Jesus entra na casa desse homem, a semelhança do que a gente vê, se você voltar aí para o capítulo 6, ó. A fraseologia é a mesma, ó, capítulo 6, verso 6, ó. Em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem da mão ressequida. E o verso 7 diz que os escribas e os fariseus observavam. Jesus entra na sinagoga, está lá, para ser observado, assim como no nosso texto vai dizer, né? Para comer pão, e eles o estavam observando. Certo? Os fariseus observavam Jesus na maneira, não que a gente normalmente acha. Os fariseus observavam Jesus no sentido de não estar preocupado no que ele vai fazer. Olha que impressionante isso. A ideia da palavra era que eles estavam observando literalmente Jesus, a pessoa de Jesus. Eles não estavam muito interessados no que Jesus ia fazer. Por que eu digo que é impressionante isso? Quando eu digo que eles não estavam interessados, é porque eles tinham convicção e certeza de que Jesus ia fazer o que eles queriam que Jesus fizesse. Olha que impressionante, meus irmãos. Mais uma vez aqui.
O que é que eles queriam que Jesus fizesse? Para que eles tivessem êxito no que estava lá proposto no seu coração, que Jesus quebrasse a lei do sábado. E como é que eles arquitetaram isso para Jesus quebrar a lei do sábado? Em outras ocasiões nós vimos, né, que eles acusaram Jesus de quebrar o sábado porque Jesus permitiu os discípulos pegar as espigas lá e comer. Depois, porque não lavaram as mãos para comer. Aqui, eles vão fazer algo que aconteceu lá em Lucas 6,6. Em Lucas 6,6, na sinagoga, eles levaram o indivíduo com esse mesmo desejo de levar o indivíduo para quê? Para ser curado, para que Jesus fosse acusado de trabalhar no sábado. Aí lembra que quando eu preguei esse sermão, eu disse assim, irmãos, olha que coisa louca. Muitas pessoas hoje vão à igreja atrás de ver milagre, de ver algo sobrenatural para dizer assim, agora eu creio em Deus. Agora eu creio em Deus. Convide o seu pai para assistir um culto aí. Não, tem milagre lá, porque meu pai é muito cético. Ele precisa ver algo sobrenatural para ele crer em Deus. Agora você imagine esses fariseus que têm a fé, que muita gente não tem, no poder de Deus. Eles levam o cara para dentro da sinagoga e eles querem ver Jesus curar. Eles querem que Jesus, e Jesus cura. E quando Jesus cura, o que eles fazem? Acusam Jesus de quebrar o sábado, o mandamento do sábado, de trabalhar no sábado. Aqui é o mesmo princípio, só que agora é na casa, é algo mais fechado, que daria a ideia de que Jesus tinha que ser muito corajoso. De fato ele é. E a semelhança de quando Jesus entrou na casa daquele outro fariseu, que chamou todos eles de hipócritas, e alguns escribas disseram, Senhor, tu falando assim, tu ofende a nós. Ele diz, vocês também, quando Jesus foi acusado de comer sem lavar as mãos. Lembra que eu disse assim, ó, Jesus entrou na casa desse fariseu, e quando eles abriram a boca para falar, foi para dizer, assim tu nos ofende. E o Senhor desceu sobre ele. Não teve nenhuma cerimônia de estar na casa que não era dele, de ser um convidado, e só ele falou, na maior parte das vezes. Quando algum deles foram falar, o Senhor rechaçou dizendo, e é para vocês mesmo, vocês também estão nesse pacote. Olha a coragem, aqui vai se repetir. Nenhum deles vai falar, em hipótese alguma. Jesus vai para a casa desse fariseu, e Jesus vai tomar, né, a direção, né, de tudo que vai acontecer ali. Enquanto eles pensam que tudo ali está tramado para pegar Jesus, Jesus é soberano sobre a vontade deles. Olha o que o texto diz. Estava ali, diante deles, certo homem hidrópico. Então tinha um homem doente ali. Alguns comentaristas vão dizer que não foi proposital que eles levaram esse homem. Eles convidaram Jesus para dialogar com ele, mesmo com a intenção de querer pegar ele em contradição, mas alguns comentaristas acreditam que não foi premeditado ele levar. Porque eles citam aquele texto daquela mulher, aquela prostituta, que Jesus está na casa de um fariseu. Eu também já preguei isso aqui, os irmãos já viram. E ela entra e começa a lavar os pés lá, com o choro dela. Ela entra, não é convidada. E alguns comentaristas vão dizer, existia esse costume, né, de quando alguém que eles consideravam de renome, e eles consideravam Jesus, né, só para pegar ele, para ir na sua casa de um fariseu famoso, muita gente tentava entrar, né, penetra. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que aqui, entendendo a índole desses fariseus, desses escribas, é típico deles pegar Jesus, preparar um ambiente para que Jesus ali se comprometesse. Então eu entendo aqui que eles plantaram esse cara, na mesma ideia lá da sinagoga, levaram aquele homem da mão ressequida, que Jesus olha assim, para de falar e chama o homem para frente de todo mundo e cura o homem na frente de todo mundo. Aqui Jesus vai fazer a mesma coisa, só que Jesus vai fazer duas perguntas aqui desconcertantes. As duas perguntas que Jesus vai fazer aqui é a prova de que o evangelho ele confronta. O evangelho não deve ser intimidado, tem que ser dito. Mas isso eu estou querendo dizer que tem que ser dito de forma rancorosa, de forma arrogante, porque é contraditório. Jesus não fala de forma arrogante, ele fala de forma firme. Firmeza, não confunda firmeza com brutalidade, certo? E você nem deve, muitas vezes, confundir. Muita gente confunde, né? A pessoa não é arrogante porque ela é muito calminha. Eu tenho as minhas contradições nisso daí. Eu, na minha caminhada, se tem um ambiente onde ferve,
Arrogância e soberba é em ambiente de seminário. E eu costumo dizer que a arrogância está muito mais naqueles que parecem lobos do que aqueles que parecem leões, que ficam desbravejando. Certo? Então Jesus aqui vai confrontar com essas perguntas. Então vamos olhar para o texto aqui. Então aqui a coisa está armada. Jesus é convidado por um fariseu, e depois o Senhor vai fazer uma pergunta direcionada a ele, né? E o Senhor entra, e o texto, Lucas, nos diz que ele está observando. Então, observando como? Jesus, eles estão olhando para Jesus. Não estão muito preocupados no que Jesus vai fazer, não. Porque eles já querem e já creem. Não, ele vai curar o fulano de tal e nós vamos pegar ele. Na hora que ele curar, nós vamos dizer. Aí certamente a multidão que estava ali por fora, alguns penetras, né, iam dizer, quebrou e tal. Observando essa ideia. E está lá o homem. Até agora ninguém falou. Aqui só foi o registro do que estava acontecendo ali. Agora vai vir o registro de Lucas, quem vai falar nessa casa. Não é o dono da casa e nem é o principal lá, que pode ter sido a mesma pessoa, o principal ser o dono da casa. A gente não sabe. Podia ser outro fariseu que convidou Jesus e também lá tinha um dos principais dos fariseus, dos doutores da lei. Mas quem fala é Jesus. Aí o verso 3 vai dizer: Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus. Então é agora que Jesus vai mexer, vai desconfigurar tudo aquilo que eles planejaram para pegar Jesus. Jesus está indo para a morte. Tentaram adiantar a morte dele, no sermão passado. Sai fora aí que Herodes quer te pegar. Diga lá para aquela raposa velha que eu vou ficar hoje, amanhã e depois. Só vou depois de 3 dias. Não se preocupe. Jesus vem agora. E aí Jesus diz isso. Isso aqui é Tente imaginar o fariseu, meu. Tente imaginar. O fariseu, ele é tudo isso aqui, ó, que Jesus vai contra-atacar. Ele é legalista, ele é soberbo, arrogante, e ele é interesseiro. E ele se acha tudo isso. Ele acha que ele não é arrogante, ele acha que não é soberbo, ele acha que não é interesseiro. Ele se acha uma pessoa altamente altruísta, que pensa no próximo. Aí Jesus olha para esses caras, tenta imaginar a cena dentro da casa, aí está lá aquele homem, né, hidrópico, que é a ideia de, no popular, barriga d'água, né? Você já deve ter visto isso, pessoas que têm a barriga bem grande, tem esse problema de rins, uma coisa assim. Mas para ser bem direto, barriga zona d'água lá. Então o cara tanto sofria com muitas dores, como também a aparência dele era meio discriminado. Por isso que eu não acredito que esse cara entrou ali como penetra. A turma, todo mundo ia ver, e lá vem o barrigudo, lá vem, ia soltar piada com ele. Para mim, ele foi plantado lá com esses caras. Aí Jesus vai e faz o seguinte: é lícito curar no sábado? Olha aí, Jesus adianta aquilo que eles queriam pegar Jesus com contradição. Jesus, sabendo e conhecendo o coração deles, Jesus sabendo que eles o odeiam, Jesus não se negou a entrar na casa desses homens. Por isso que eu digo assim, esse é o amor que deveria ser pregar. Um amor paciente, um amor de misericórdia, mas que acaba. Certo? Aí Jesus, por mais uma vez, entra na casa de um fariseu, e ele vai, olha para esse pessoal, é um sábado, e ele vai e pergunta: me respondam, Jesus falando na casa dos outros, é lícito curar, é legal curar, pode curar no sábado? Para nós aqui, eu acredito que é uma pergunta assim tão fácil de responder, não é? Mas não é. Tente ver a perspectiva desses caras. Os caras eram muito legalistas. Por isso que o legalismo, como eu coloquei aqui, é cruel. Esses caras não estão nem aí para esse homem que está lá. Eles são, além de serem cruéis, isso muito vai de um coração insensível, egoísta. Não está nem aí, assim como eles não tiveram alegria quando viram o Senhor Jesus num sermão aí passado, curar aquela mulher, que há muito tempo andava encurvada. Não sentiram alegria, não tiveram prazer em ver a mulher agora sã, curada. Aqui do mesmo jeito, esse homem aí é só uma peça para eles, é só uma coisa. Jesus pergunta:
É lícito? Agora, por que para eles essa pergunta é impactante? Por que para eles é? Pela a não resposta que eles dão. O que eles fazem? Para nós seria, claro, Senhor. Por que para nós responderíamos, claro, Jesus. Curar no sábado pode. Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente é crente. A gente aprendeu que pessoas são mais importantes do que coisas. As pessoas vêm em primeiro lugar. Jesus morreu pelas pessoas, não pelas coisas. Jesus não morreu por um cavalo, por um cachorro, por um gato. Tá, irmãos? Morreu por um ser humano. Deus não morreu por parede, por prédio, por carro, por lancha, avião. Morreu por gente. Então, pessoas são mais importantes que coisas. Para nós, era fácil responder. Mas na concepção desses canalhas aqui, não. Para eles não era simplistas assim, dizer alguma coisa. Então eles ficam calados. O texto diz, eles, porém, se calaram. Se calaram, a ideia é ficaram em silêncio. Não quiseram responder. A ideia é essa, simples. Eles não quiseram responder. Ficaram calados. Na segunda ideia, nós vamos entender outra coisa. Nessa aqui eles ficaram calados. Não disseram nada. Porque vai ter uma segunda pergunta no verso 5. Certo? Ficaram calados. Por que eles ficaram calados? Por dois motivos. No mínimo. Se eles dissessem para Jesus, não é lícito curar no sábado. Então, muita gente que estava ali, muitos penetras que estavam dentro da casa, muita gente que estava fora, lembre-se, Jesus está indo para morrer, Jesus já está bem famoso, por isso que ele está sendo convidado para ir para a casa de um fariseu, é porque ele já tinha uma fama, ele já era uma pessoa importante, não como deveria ser, mas na perspectiva humana, está seguindo o propósito de Deus. Então ele está ali, naquele Jesusinho, agora ele já chamou a atenção. Então por que eles não dizem assim? Não podem. Porque se eles dissessem não podem, certamente muitos iam acusá-los daquilo que eles daqueles que eles são, melhor dizendo, perdão. O que é que eles são? Egoístas. Não estão preocupados com as pessoas. As pessoas viam ver de fato, ali, em foco, o quanto eles eram cruéis. Alguém deveria ligar as pontas. Rapaz, esse pessoal aí, Jesus estava ali na sinagoga, uma mulher há mais de 18 anos, sofrendo. Jesus curou a mulher ficou de pé instantaneamente, a mulher louvou ao Senhor, e eles ficaram dizendo, é para vocês virem aqui outros dias, dia de sábado não, parece que não aconteceu nada. Agora, Jesus curou o homem, porque o verso 2 disse, o verso 2 diz, estava ali diante dele certo homem hidrópico. Jesus perguntou, e o verso 4 vai dizer que o Senhor curou esse homem. E eles dizem que não respondem nada, fica em silêncio. Se eles dissessem que sim, não, Jesus, pode curar. Então eles iam entrar em confronto com todos os fariseus, escribas, os legalistas, iam dizer, e aí, tu se converteu, o que esse homem está dizendo, tu está quebrando a lei, ainda mais reconhecendo perante todo mundo. Então isso seria uma mudança drástica no que eles pregavam segundo a tradição deles. Então muita gente ia dizer assim, quer dizer que pode? Até então vocês pregavam que não pode fazer nada, agora pode. Então para eles não se comprometer, eles ficaram calados. Para não se comprometer, ficaram calados, nem disseram sim, nem disseram não. Esse é um texto básico para botar fora aquele princípio, ou princípio não, melhor dizendo, aquele hábito que nós temos de dizer assim, quem cala consente. Já ouviu isso? Quem cala consente? Aqui não. O silêncio deles, eles ficaram calados, não é que eles estavam consentindo que Jesus podia fazer o que ele quisesse ali. Não querendo se comprometer. Se dissesse sim, ia ter problemas. Se dissesse não, ia ter problemas. Jesus responde a eles como? Agindo. O que é que o texto vai dizer? E tomando, o curou e despediu. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho sendo pregado.
Jesus está na casa de um fariseu, repito, um homem notório na cidade. Jesus está lá. Jesus faz essa pergunta, os caras ficam calados, imagine o silêncio. Jesus vai dizer, eu vou curar de novo. Pegou o homem pela mão, curou, e disse, vá-se embora. Se o propósito deles era que você estivesse aqui e eu curasse você, eu vou fazer o que eles queriam. Jesus fez o que eles queriam. Na perspectiva deles, quebrar o sábado. Jesus fez isso, quebrar a lei do sábado. Jesus curou. Olha como é impressionante. Os caras tinham fé que Jesus ia curar o cara. E estava querendo que Jesus curasse mesmo. O cara estava ali na intenção de ser curado mesmo por eles, para que pegasse Jesus em contradição. Pensa aí, irmãos. Uns caras que não creram em Cristo, mas acreditavam que ele tinha poder para curar. Olha aí. Então não basta você crer, não, eu creio que Jesus, ele cura, que Jesus liberta, que Jesus faz isso. Se você não crê como Salvador, se você não o crê como aquele que pode ser o seu Salvador, então o seu algoz, que pode lhe matar e jogar no inferno, você vai para o inferno crendo que ele faz milagre, porque o diabo crê e treme, a Bíblia diz. Perceba? Os fariseus estão cheios de fé, mas não uma fé que salva, uma fé só num Jesus que cura. Estão entendendo, irmãos? O que eles queriam, Jesus fez. Eles queriam que Jesus curasse esse homem. Não é à toa que ele estava ali, para que a gente dissesse, quebrou. Aí Jesus, sem medo, pergunta, pode curar ou não pode? Fica calado. Não vou me comprometer. Eu vou curar. Levanta. Vai lá. Está curado. É o que o texto diz. E tomando, curou e o despediu. Vá, meu filho. Aí Jesus vem com a segunda pergunta. Então lhes perguntou. Pergunta que Jesus já fez essa pergunta para eles. Acrescentou só aqui, filho, né? Ele vai dizer assim, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, em dia de sábado, não o tire logo? Qual de vós? Me responde aí. Se cair um boi de vocês, algo que tem relação com vocês, o boi era uma fonte de lucro para o fariseu e para o escriba, os doutores da lei. Se ele cair lá, né, e você não socorrer, você vai perder, você vai ter prejuízo. Você deixa ele cair lá no poço? Deixa não. Se um filho seu cair, você vai deixar ele morrer no dia de sábado? Você não vai trabalhar não? Vai tirar ele de lá? Vai ou não vai? Responde. O que é que eles vão dizer? Nada lhe podiam replicar sobre isso. A impressão que dá é que eles ficaram em silêncio de novo. Mas a palavra que está aqui, por isso que não foi traduzida igual, porque a primeira resposta deles à pergunta do Senhor ficaram calados. Por que que aqui Lucas não repetiu a mesma fraseologia? Por que que Lucas não colocou, quando o Senhor perguntou isso, qual de vós tem um filho ou um boi cair no poço no dia de sábado, não tira logo? Por que ele não colocou a mesma fraseologia? Igual. Mas eles ficaram em silêncio. Porém, se calaram. Não, colocou isso aqui. Nada lhe podiam replicar sobre isso. A ideia da palavra que está aí, nada puderam dizer, porque eles não tinham poder, não tinham capacidade. Não tinham capacidade de explicar uma resposta coerente. Ou seja, não estava no alcance deles. A primeira, eles se calaram para não se corromper. A segunda, eles se calaram porque não tinha argumento. Não tinha força de argumento para contradizer o que o Senhor perguntou a eles. Então, esse silêncio deles aí foi um silêncio de alguém que vence um debate de argumento. O Senhor venceu esse debate. Eles ficaram sem saber o que fazer. É como o checkmate, né, do xadrez. Né, que o indivíduo olha e não tem mais o que fazer, ele não tem mais nenhuma ação, ele não tem poder para mudar essa situação. Não era simples uma resposta, sim, não. Porque a resposta não poderia ser um sim ou não. Ela é muito mais abrangente, porque ela vai tocar, meus irmãos, naquilo que é um dos principais mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. João vai dizer isso. Você não tem a Deus, se você não consegue amar aquele que você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê?
Entendeu? Então a diferença da primeira resposta para a segunda é essa. A primeira, silêncio para não se comprometer, como se as coisas estivessem no controle deles. A segunda, ele não tem poder nenhum, não tem argumentação nenhuma para vencer isso aqui. E o Senhor chancela. Esse falta de poder deles demonstra o quanto o evangelho ele é poderoso. Por isso que a gente não deve temer. Se a gente pregar o evangelho como Cristo pregou, como os apóstolos pregaram, não tenha medo, meus irmãos. Vai chegar a hora que a pessoa não vai ter poder para replicar. O silêncio dela vai ser para a condenação dela. Ou, de repente, pela graça de Deus, ela vai reconhecer que não tem esse poder e vai pedir clemência. E a salvação vem sobre a vida dela. Mas o ponto é esse. O Senhor chega para esses legalistas que mostram mais uma vez o quanto eles são cruéis. Legalista, na palavra, é aquele que está preocupado com regras, com coisas secundárias, com coisas e não com pessoas. Aí Jesus para aí. Agora Jesus vai dar a ótica dele. A segunda palavra mais importante, a primeira é observar, fazer relação com eles, ou seja, eles observavam, não o que Jesus fazia, mas Jesus, eu não sei se vocês conseguiram entender, eles já previam, eles já sabiam o que é que Jesus ia fazer, então ele não estava muito preocupado em ficar olhando para o que Jesus ia fazer, porque ele já sabia, eles já criam que Jesus ia fazer, então ele queria ver era Jesus fazendo. Agora, a palavra que está aqui para Jesus é totalmente o contrário. Jesus não está olhando para o legalista, mas está olhando para a prática dele. E aí ele vai começar a confrontar, né? O legalista, o soberbo, né? E o interesseiro. Jesus vai agora, o reparar de Jesus, o observar de Jesus, é a conduta deles. Jesus vai fazê-los olhar para a conduta deles, para que eles tenham mais uma oportunidade de reconhecer o seu pecado e confessar ao Senhor, pedir perdão. Então agora vem, depois de Jesus ali confrontar esses legalistas, e fica claro no verso de 1 ao 6, que Jesus está dizendo que pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa, certo? E aqui é um ponto que a gente precisa entender. Pessoas são mais importantes do que coisas. Segue. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, Jesus vendo a atitude deles. Como é que eles escolhiam o primeiro assento. Então tinha todo, meus irmãos, um ritual. Quando se ia, ou para um casamento, que é a ideia que ele vai dar aqui, mais adiante, ou quando se ia para uma reunião tipo essa de Jesus. Então Jesus, quando entra na casa desse homem, Jesus começa a observar que tem os lugares de honra ali. Jesus vai tirando as suas percepções. E ele não deixa barato. Está na casa que não é dele, na casa dos outros, e ele vai dizer. Aí ele vai, mostra aqui, nosso segundo ponto. Que o arrogante, ele é envergonhado. Enquanto o legalista é cruel, o arrogante, ele é uma vergonha. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então, o que convidou a ti, e a ele poderá te dizer, dá o lugar a este, e assim com vergonha terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou e diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. E a implicação que fecha aqui, que eu posso dizer que a aplicação que Jesus quer que eles entendam, está aqui, Jesus falou tudo isso aqui para eles observarem isso aqui, Pois qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Exaltado é se elevar. Posição alta, essa é a ideia. Um alto posto. Então Jesus está dizendo assim, nunca se coloque nessa posição. Você mesmo. É exaltação. Nunca faça propaganda de você, Não expresse, como posso dizer, que você é popular, quando na verdade você não é. Normalmente uma pessoa de um alto posto, ela é popular, porque ela é mais vista, Ela é mais requerida,
no grau de importância e tal. Não é que seja errado você estar na posição. É errado quando você, pela sua consciência, você acha que é isso. Sem se importar se alguém diga que é ou não. Você se acha. Entendeu? Esse é o exaltado. Aí, a palavra que vem contrapor isso, que é humilhar, nada mais é. A palavra lá, se fosse resumir, ou fosse traduzir em uma palavra, é rebaixado. E essa palavra, ela vai aparecer lá em Filipenses 2:3, que é interessante a gente ver. Ó, Filipenses 2:3, ó, ela aparece aqui desse jeito. Ó. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, em alto posto, exaltado, de honra. Certo? Então, é como a ilustração que ele colocou aqui da figura do indivíduo vai para um casamento, e ele se sente importante, ele vai lá para aquelas cadeiras lá na frente, que tem um nome assim, ó, reservado. Ele chega e só pode ser para mim, ele vai e senta. Entendeu? Eu me lembro quando eu fui para a Fiel a primeira vez, né? Aí eu todo empolgado, aí entrei no negócio lá, né, que eu só assistia pela YouTube, aí estava lá, né? Aí fui, nem reparei, sentei, ó, lá na frente, ó, sentei lá, e nem percebi que tinha um nome, né? Reservado. Aí quando uma pessoa educadamente chegou e, por gentileza, o senhor podia sentar um pouquinho mais para trás, porque aqui é reservado. Mas eu não estava com o coração arrogante não, meu irmão, era só impactado, mas é só uma ilustração, a ideia. É como um indivíduo que se acha, ele chega, meu lugar é ali. Não tem aquelas igrejas que botam aquelas cadeiras lá na frente, assim, que fica negado, tudo sentado. Tem uns que se acham. Aqui eu já botei tudo para baixo, para ninguém se achar. E prego aqui em cima mais alto, para ficar melhor de ver os irmãos. Porque aqui não é diferente daí não, tá? É tudo uma coisa só, irmãos. Beleza? Então Jesus está condenando isso aí. Eu percebi, não só que vocês são legalistas, mas vocês, pelo que eu observei aqui quando chegaram, vocês se acham, vocês se exaltam. Faça isso não, vocês vão passar vergonha. E quando Jesus diz isso, de alguma maneira está apontando isso para o final, meus irmãos. Porque, olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas o que se exaltar será humilhado. É uma sentença. E isso pressupõe, quando a gente vai ler o finalzinho do verso 14, que conecta, que é a ideia de uma profecia para a volta de Jesus. Que esses que se acham até dentro, arrogantemente, não, quando Jesus vier, eu estou lá. Às vezes eu falo brincando com os irmãos, né? Que entra essa ideia de galardão, e vamos tocar um pouco aqui quando falar de recompensa. De que alguns comentaristas estudiosos dizem que galardão vai ser posição. Você que for um crente fiel, que não for um crente legalista, que não for um crente exaltado, que se acha, né, arrogante, soberbo, e nem for interesseiro, então você vai ter galardão no céu. Então quando Jesus instaurar o novo céu e nova terra, você vai morar no mesmo condomínio de Jesus, bem pertinho. Aí se você não foi esse crente a coisa toda, foi salvo pela graça, mas vai morar lá na periferia do céu, que o importante é estar no céu, né? Às vezes eu brinco assim, não, eu vou estar lá no condomínio do Senhor, mas na verdade, isso tem um pouco de verdade, entendeu? Galardão vai apontar para algo especial que nem todo mundo vai ter, né? Na mesma quantidade. Não sei se é posição. Eu acho que não vai ser negócio de dinheiro, né? Se você for fiel aqui, Deus vai lhe dar uma mansãozona lá. Eu não penso que seja isso. Pode ser posição, não sei. Só sei que galardão está na Bíblia, beleza? Esse é o ponto. E que alguns vão achar que chegando lá, vai estar numa posição fantástica, e de repente, como o texto vai dizer, né, os primeiros vão ser os últimos, e os últimos serão os primeiros. A perspectiva que a pessoa tem aqui vai estar totalmente equivocada do Senhor. Então o Senhor está dizendo para eles, ó, seus legalistas, cuidem também disso, não se exaltem, porque vocês vão ser humilhados. Pelo contrário, se rebaixe. Quando ele diz se rebaixe, ele está querendo dizer aquela falsa piedade, de você dizer assim, que é isso? Alguém faz elogio a você, que é isso? Seu irmão aí é 1000 vezes melhor do que eu. Só que você saca ali na conversa que ele está dizendo da boca fora, porque ele acha que ele é melhor do que o cara. Não é isso não, meus irmãos, é uma linha muito tênue. É você realmente reconhecer o seu lugar, saber que você tem o seu valor, mas sempre conseguir enxergar um valor do outro superior a você, porque a implicação é a mesma do amor. Se você amar o seu próximo, a tendência é ter alguém que está amando você é próximo de alguém. Então, se você fizer o que está lá em Filipenses que nós lemos,
considerar os outros superiores a você, então vai ter outros considerando você superior. E no final, todo mundo vai estar bem. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Não é aquela falsa piedade, entendeu? De você, não, agora daqui para frente eu vou dizer, não. Fulano ensina melhor do que eu. Fulano toca melhor do que eu. Fulano prega melhor do que eu. Isso aí é pecado, entendeu? Não é isso que o Senhor está tratando. É uma coisa muito mais profunda. E por isso ele afirma isso. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, que isso era uma prática dos fariseus, eles gostavam de orar em público, né, erguer as mãos e tal. A gente vai tocar nisso aí mais na frente no sermão do publicano, né, e do fariseu orando, né, ele ficar nas praças, chamar a atenção. Os caras sempre queriam os primeiros lugares, porque se achando melhor do que os outros. Essa é a ideia que o Senhor confronta aqui no verso 11. Aí, verso 12, agora Jesus vem fazer a pergunta ao dono da casa. Então Jesus disse ao que eu tinha convidado. Aí ele vai tocar nessa questão da humildade. E só voltando um pouquinho aqui, nessa questão de arrogância e soberba, o Senhor abomina isso. Eu coloquei algumas coisas aqui. Por exemplo, Nabal foi condenado à morte, foi morto, né? Porque se arrogou ser mais importante do que Davi, né? Quando dizia, este pão e esta água são meus, exclusivamente meus e não de Davi, né? Isso a gente vê em 1 Samuel capítulo 25. Aí nós lemos, há poucos cultos aí, a história de Jezabel, uma mulher super arrogante e soberba, né? Que se intrometeu nos planos do Senhor. A arrogância dela levou ela à morte. O mais conhecido e famoso, soberbo, arrogante, Nabucodonosor, né? E tantos mais, o rei Agripa, que está no Novo Testamento, e por aí vai, certo? E aí o Senhor agora vai combater o interesseiro, aquele que faz as coisas pensando em si. Ele está fazendo aqui, mas está pensando nele. Aquela pessoa é um mero instrumento que ele está usando para ser beneficiado. Aí o texto vai dizer isso, ó. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e seja recompensado. Certo? A palavra aí, ó, recompensado, pode ser em honra de posição e pode ser retribuição no mesmo sentido. Eu dei uma festa, então quando ele fizer a festa dele, eu também vou. Isso também implica em honra, né? Ele vai retribuir e vai me honrar em eu estar no meio deles. Então o Senhor está condenando isso aí, certo? Não espere por isso. Mas quando derem um banquete, aí o Senhor sempre está falando isso. Quando ele vai falar de humildade, quando ele vai falar de amor, ele sempre aponta para os desvalidos, para os pobres. E ele vai ser bem categórico em botar os mais pobres dos pobres. Olha o que ele vai dizer, só gente necessitada, ó, que é um paralelo com os parentes, os irmãos, os vizinhos ricos e tal. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Aqui, meus irmãos, a gente não vai entender literalmente, que Jesus está dizendo assim, ó, Jesus está dizendo para nós aqui, Igreja de Multição, quando você for fazer festa de 15 anos, bodas de casamento, você não convide, né, os seus vizinhos ricos, nem os seus parentes, seus irmãos, nenhum desses aí. Você vai convidar, o pobre lá da sua rua, é o coxo, é o aleijado, convide esse pessoal para ir para dentro da sua casa. Não é isso que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer é um princípio. Seja sensível. O que você for fazer, faça não só para beneficiar aqueles que podem te beneficiar. Faça sempre, se você tem o poder para fazer, faça para aqueles que realmente necessitam, sem pensar em nada, em devolver nada para você. Isso aqui que Jesus está falando aqui é exatamente o que ele falou no capítulo 6, ó. Volta aí, ó. Capítulo 6, ó. Jesus sempre está reprisando os seus ensinos. Capítulo 6, do verso 32 até o 35. Olha aí, ó. Capítulo 6 de Lucas, ó. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que amam. Se fizeres o bem aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo.
Se emprestares àqueles de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestais sem nada esperardes, então será grande o vosso galardão, recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus, que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus saiu lá do seu trono majestoso, se humilhou encarnando como homem, desceu a nossa pequenez, sem pensar em nada em troca. Ninguém tinha nada para dar ele em troca. Ninguém poderia comprar salvação. Então o que Jesus quer que a gente replique. Aí entra outro link aqui, esse texto é muito profundo, meus irmãos, de que a sua riqueza, a sua prosperidade, não é para você ficar trocando com quem é mais rico que você, para que você fique mais rico do que ele, e é um dando um degrau para o outro, para cada vez subir, não. A sua prosperidade é para que você abra os olhos e olhe para os necessitados, porque sempre haverá pobre. Jesus sempre fala de pobre, porque sempre vai haver pobre, miserável, gente necessitado. Aí isso aqui entra e bate muito forte nessa teologia da prosperidade, que todo mundo vai enricar. Não vai enricar. Tem crente que vai para o céu, o Senhor salvou, mas ele nunca vai possuir um carro, ele nunca vai morar em casa própria, ele vai viver de aluguel a vida toda. Mas pastor, isso está dizendo faz sentido sim. Você puxa na sua cabeça aí, você já viu muitas pessoas que vieram à terra e nunca conseguiram comprar uma moto, uma bicicleta, e nunca conseguiram comprar uma casa, mas você sabe, morreu em Cristo. E aí? O que adianta ele ter casa, ter carro, ter tudo e morrer sem Cristo? Jesus está dizendo para nós aqui mais uma vez, não é para a gente buscar essas coisas. E se Deus nos deu, que é dom dele, riqueza, nos deu, então a gente tem que perceber. Tem um fim, tem um propósito. É para que a gente não se soberbeça. Não é para que a gente ficar trocando fichinha com quem já tem, fazer a nossa panelinha de amigos. É a gente agregar aqueles que de fato têm necessidade. É isso, e esse texto tem conexão, tanto esse aqui, que é a mesma fraseologia, se fizer pensando em troca, que recompensa tem? É o mesmo jeito aqui, se você convidar uma pessoa, só os ricos, vizinhos ricos, seus parentes, todo mundo, que recompensa tem isso aí? Você é um infeliz. Por que eu digo que é um infeliz? Porque ele vai dizer que o que faz o contrário do que ele está dizendo aqui, que está chamando a fazer, é bem-aventurado. Então, se você não faz o que o Senhor está dizendo aqui, se você não pratica, então você é um infeliz. Então, como é que eu sou considerado bem-aventurado? É quando eu compartilho, é quando eu dou, não é quando eu divido, é quando eu dou, quando eu compartilho. Eu sou bem-aventurado. E fazendo conexão lá com 1 Coríntios, a questão de ofertar, que usa muita palavra graça, 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 graça. Quando você lê esse texto aqui, se você procurar nos originais, o texto de Lucas 6, de 32 a 35, todas as vezes que aparece a palavra recompensa, ali é graça. Ali é a palavra graça que aparece. Entendeu? Então, é uma forma de ser agraciado, com o propósito de servir ao próximo. Essa é a ideia do texto, certo, meus irmãos? E ele vai terminar dizendo qual é o lucro. Qual é o lucro? Quer dizer que eu não tenho que ficar só olhando para os ricos, eu tenho que compartilhar da minha riqueza, minha prosperidade com aquele desvalido que não tem como me devolver. Não sei se você já ouviu isso aqui, quando você dá uma esmola para um pobre mesmo, tipo aqueles que ficam no meio da rua. Você já prestou atenção que eles não dizem obrigado? Eles não dizem obrigado, porque a palavra obrigado parece coisa de doido assim, né? Não, mas não, a palavra obrigado é a ideia de que a pessoa que fez algo por você, você está devendo a ela, né? Você, sei lá, a pessoa lhe socorreu para levar no médico, aí você diz muito obrigado. A ideia da palavra aí é que você agora tem um compromisso com aquela pessoa. No dia que ela precisar, você tem que retribuir. O link que eu faço é esse. Normalmente um pobre, ele não diz obrigado. Ele diz o quê? O que é que ele diz, irmãos? Lembra não o que é que ele diz, assim, quando você dá um negócio para ele? Ele diz o quê? Deus te pague. Deus te pague. Sabe o que ele está dizendo? É o que Jesus está dizendo aqui. Aquilo que a gente faz pelos outros, fica de graça não. Se os outros não fizerem por nós, Deus vai fazer. É o que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele vai dizer, ó, finalzinho, ó.
Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado será onde? Na ressurreição dos justos. Então, todas as vezes agora que você der alguma esmola, alguém disser assim, ó, Deus lhe pague. Lembre desse texto. Deus vai pagar mesmo. Se não pagar na sua vida, na ressurreição dos mortos, Ele vai pagar. Ele vai. Deus é fiel. Ele quer que você seja o que Ele foi na terra. Como diz Filipenses, né? Não usurpou ser igual a Deus, né? Cumpriu o papel dele de homem. 100% homem, 100% Deus. Abriu mão da sua realeza. Abriu mão de não sentir dor. Sentiu dor, as mais cruéis. Ele era Deus, mas era homem. E Ele fez isso por nós. Nós, aqui nesse texto, nós somos os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Pobre, não tinha dinheiro para comprar salvação, porque a salvação não se compra. Aleijado, não tinha como ir em direção a ela, porque Jesus é quem nos alcança, Ele vem até nós. Mancos, mais ainda, e cego. O Senhor precisa abrir, vir em nossa direção e abrir. O exemplo que eu dou é sempre esse de salvação, de graça e misericórdia. Como é que você salvaria uma pessoa que é muda e cega? Como é que você salvaria? Aí você está vendo ela caminhar para um precipício, ela vai cair no precipício. O que você faz com ela? Ela tem condição de lhe ouvir? Você gritar, ei, para, tu vai cair, para. Ela tem condição de ouvir você? Ela é surda, ela é moca, ela não vai ouvir você. Não, mas ela pode estar vendo. Não, ela não vê, ela é cega. Como é que você vai salvar essa pessoa? Essa pessoa tem condição de ser salva por si só? Não. Qual é a maneira dela ser salva, essa pessoa, meus irmãos? É se você for até ela, tocar nela, virar ela, o contrário. Pá. Ela não vai morrer. É exatamente isso que Jesus faz. Muito maravilhoso. Você está lá indo para o inferno. O Senhor Jesus chega, toca em você, faz você ouvir, faz você enxergar onde você está, e a única coisa que você tem que fazer é reconhecer e dizer, Senhor, me livra disso aqui, me tira daqui. Aí Ele vai, ó, muda, conversão, Ele muda a sua direção. Agora você vai me seguir. Não vai ser fácil. Você não pode ser legalista, você tem que amar as pessoas assim como eu amei você. Você não pode ser soberbo e arrogante, achando que você teve alguma participação, que agora porque eu salvei você, é o cara especial, em tudo que eu vou fazer, é só você que eu vou usar. Eu vou levantar outro. Seja humilde, não seja arrogante. E terceiro lugar, que Ele nos chama, não seja interesseiro. Não faça as coisas pensando no benefício próprio, porque eu fiz isso por você, sem pensar em nada em troca, porque você não tem nada para me oferecer. Eu fiz por graça e misericórdia. Replique isso. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer nessa noite, meus irmãos. E eu encerro. Era tanta coisa para dizer, mas o tempo já me foi e eu tenho que celebrar a ceia com os irmãos. Eu quero resumir aqui, em poucas palavras, o que eu disse aqui, tá, irmãos? Conclusão. Primeiro, devemos observar nessa passagem como o Senhor, mesmo sabendo que aqueles da qual ele ia ter um relacionamento ali eram seus inimigos, o Senhor foi lá e não se acovardou. O evangelho é para o inimigo mesmo, tá certo? A gente não deve temer. Agora, no meio deles, nós temos que ser influência e não ser influenciado. Jesus influenciou aquela casa todinha. Todo mundo ficou calado. Tamanho o poder que emanava do Senhor. Então, aqueles que têm o evangelho do Senhor, têm o Espírito de Deus, têm o mesmo poder. Então, não tenha medo. Se você falar no poder do Espírito Santo, as pessoas vão se calar, vão ficar em silêncio e vão ficar sem poder de reagir às verdades que você fala. Segundo lugar, devemos sempre considerar os outros superiores a nós. Aí eu peguei uma citação aqui de Albert Einstein. Ele diz assim, ó: em lugar de se esforçar para ser alguém de sucesso, de estar no alto, de estar no topo, ele diz assim: vale mais, né, você ser reconhecido pelo que você faz ao próximo. É mais ou menos isso que ele diz aqui.
Devemos considerar os outros superiores a nós. Isso é humildade. Procure ser um indivíduo de valor, disse Albert Einstein, em lugar de se esforçar para ser alguém de sucesso. E um comentarista diz o seguinte: a humildade é uma graça fundamental para a vida cristã. No entanto, também é fugídia, fácil de escapar. Quem descobre que a tem, acabou de perdê-la. Se você disser assim, eu sou humilde, é porque você não é. É porque você não é. Não se diz, se faz, se vive. É o exemplo de Jesus. Filipenses 2, de 1 a 16. Para encerrar. Sejamos desinteressados em nossas ações com o próximo. Temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Às vezes a gente tem muito prazer de estar com os irmãos. Agora eu falo como igreja local. A gente tem muito prazer de estar com os irmãos que têm o mesmo nível que a gente, vamos dizer assim, financeiro, né? Que a gente convida para ir para um restaurante, porque a gente sabe que ele tem condição de pagar junto com a gente. A gente tem que ter cuidado, né? Se Deus deu prosperidade para a gente, por que a gente não convida aquele irmão, que é da mesma congregação, para um dia ir jantar com a gente, naquele restaurante que você sabe que ele não pode pagar. Você sabe que se você pagar para ele, amanhã ele não vai te convidar para te levar lá para retribuir. Meus irmãos, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Nós somos tendenciosos. Não vou convidar fulano para ir jantar em tal lugar. E a pretensão é essa. Lá no final, consciente ou inconsciente, a gente faz isso, porque um dia aquele irmão pode convidar a gente para ir para o mesmo restaurante ou um melhor e pagar, porque a gente pagou para ele. Mas a gente não quer convidar aquele irmãozinho. Cuidado com isso, irmãos. Vamos vigiar nisso daí. Aqui eu tenho um conteúdo para fazer outra pregação. Se Deus me permitir, domingo eu venho nela de novo e falo outras coisas que não deu para falar aqui, tá, irmãos? Então, até aqui eu vou parar. Que Deus faça essa palavra ruminar aí dentro de você, não é? 3 pessoas que nós não podemos ser: legalistas, arrogantes e interesseiros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Convido os irmãos aqui para me ajudar na ceia do Senhor. E vamos celebrar esse momento, meus irmãos.